Filhote de papai. Claqueca. Pode começar? Antes de conhecermos as novidades em tecnologia de videogames, vamos conhecer qual videogame estava na moda na época que o Fábio jogava. Atari 2600, ó. 2600, vivia dando problema. 1977. Fábio tinha 15 Era a anos época já. do Fábio. Quantos anos o Fábio tinha nessa época? Já tinha 50, mais ou menos, 52. Sou um homem fora do tempo. Qual o primeiro jogo que você jogou de Atari? River Raid, Enduro, mas... para quem está chegando agora, aqui eu sou o Fábio Almeida. Eu sou Felipe Marchal e esses são nossos convidados. Wendy Videogames, né? Que agora eu Perfeito. já ganhei esse nome. E Caio o Reis. patrocinador aqui, um dos patrocinadores aqui do... Prometeu que vai dar É. itens pra gente quando acabar esse podcast. Uns itens aí, uma canequinha, um quadrinho. Isso, né? Queremos, aceitamos. E um grande fã de jogos também, né? Seu nome? Caio Reis. Caio Reis. Bem-vindo, Caio Reis. Obrigado. Falar nisso, eu vi Larissa Reis lá numa loja, lá no... mano. Fala nisso, vocês lembram qual foram os Clima primeiros The jogos Office. que vocês jogaram? Clima de Office. Peraí, que tem que falar que esse podcast só é possível graças... A gente pode falar agora e no final também, mas vamos começar. Esse podcast é possível graças a WCG Entretenimento, Nath Cavalcante Fotografia, Gangue Geek. Gangue Geek, Olha, aí, o próprio ó. dono da Gangue Geek aqui. Bruno Pokécartas. E o Shopping. Via Brasil Shopping, onde a gente está. E o End Videogames. Vocês lembram qual foi o primeiro videogame que vocês jogaram? O primeiro Meu jogo? primeiro videogame foi um Master System e o jogo foi Alex Kidd. Já era na década de 90. O meu também! Então já tava lá em 90, um pequeno Andy ali em 95, 96, estava jogando Alex Kidd. Numa TV de tubo que pouca gente deve saber o que é, mas era uma sintonização horrível, com uma qualidade péssima, e aquela que fazia tlec, tlec, tlec. Que E era- aquela sim. chavinha pra ligar a TV e Acelerador. videogame pra sua avó entrar na Caraca, sala e em falar, tá ligando o videogame? Vai 95, estragar cara. a Estragar a televisão. Em 95, cara. É, eu cheguei tarde. Em Década de 95 eu já tava tomando muito toco por aí, cara. Tá vendo? A pessoa própria se entrega a idade. Segunda vez. E você, Caio? Então, o meu primeiro videogame ele foi o Master System também, lá pra 96, 97. Foi o Sonic. Meus pais dizem que meu primeiro jogo foi o Sonic, mas eu não me lembro. Então, assim, eu tenho na minha memória que o primeiro jogo que eu joguei já foi no Super Nintendo, lá pra 98, 99, que foi o Super Mario World. Então, como é o primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado, Então, eu no considero seu como coração Mario é World. essa. Isso. Super Mario World. Eu não me lembro, pra ser sincero, eu ganhei um Master System também de segunda mão, e ele vinha na memória o Alex Kidd, e ele tinha mais 4 jogos. Ele tinha um de corrida do Ayrton Senna, ele tinha um do Sonic, ele tinha o Ted Boy e ele tinha o My Hero. Eu não lembro qual desses 5 foi o que eu liguei primeiro. Mas, assim, esses são os 5 jogos Master que eu System comecei. foi a geração 8 bits, né? É, 8 8 bits, bits. aqui quem trouxe pra gente nesse período foi a Tectoy. Tectoy já nesse período trouxe a Sega, que ela era representante da Sega no Brasil. Então aqui a gente tem jogos como a Turma da Mônica, que era o Wonder Boy, isso era um porte. Mas dentre esses que foram lançando, para a maioria dos brasileiros era o grande pilar dos videogames aqui foi o Master System. Começou no Master System. E o Phantom? O Phantom System era um clone do Nintendinho, do NES, que eram 8 bits, lançado em 83 no Japão, 85 nos Estados Unidos. Então, aqui a gente não tem uma lei vigente, não tinha, de pirataria. Então, o Phantom System veio nisso. Teve muita coisa aí entre esse Sega e o Nintendo 64, porque eu lembrei, na minha ordem cronológica, o que veio logo depois do Sega foi o 64. Super minha ordem de Nintendo. jogo. Houveram 2 gerações. O Sega que você diz, o Master System. O Master System, isso. Ou o Master System, depois houve uma outra geração, que foi o Mega Drive e o Super Nintendo, que é a geração dos Eu 16 lembro do bits. Mega Drive com 10 jogos. Eu E o lembro do, desse aí. e o do Blast CD? Processing. E o do CD? Então, aí só... Que anexava o Mega Drive. Isso, daí foi o Sega CD, teve outras expansões. A Sega sempre tentava inovar. Como se fossem DLCs, entre aspas. DLC, Né? o videogame era um Transformer. Assim, ela em vez de introduzir um videogame novo no mercado, ela tentava emplacar o Mega Drive com acessórios novos. Que tá. foi um grande fracasso, tem poucos É o jogos. que a gente fala quando a gente faz uma redação também, o professor diz, tá ruim, bota mais alguma coisa. A gente vai lá e tenta encher Então, linguiça de um jeito ou de outro. Eu, assim, eu joguei muito Atari aí, o River Raid, Enduro, Kung Fu, Pitfall, Kung Fu Master, né? Tinha lá.
Elevador Action, acho que tinha uma versão de Atari. Elevador Action, ele veio dos tinha arcades Pac-Man, e tinha isso. assim. Tinha um de boxe também que era bem famoso, que você via de cima, você só via Isso, assim, ó. Isso. Só via E o bracinho. aí depois tive um High Top Game. Aí pegava jogos de... Aí era uma batalha, porque eu tinha as locadoras de vídeo. E lá alugava cartuchos de Nintendinho e Mega Drive na época. A década de 80, 90 aí, gente. Os anos 90, anos 90. O Nintendinho, só batendo a bola que você levantou, é da mesma geração, se eu não me engano, do Master System, né? Isso. 8 bits. Aí depois veio a outra geração, Super Nintendo, Mega Drive. Isso. Depois é que você citou que foi o Nintendo 64 mais o PlayStation 1. E já Mas aí surgindo... você falou, eu lembrei do Mega Drive com 10 jogos. Sim. Eu lembrei dele. Eu sei que eu rodava a locadora do bairro, tudo ali atrás de fitas. Aí depois veio o Super Nintendo. Aí tinha Street Fighter e as locadoras, algumas, eles alugavam para você ficar 1 hora jogando ali. Aí eu passei, os videogames eram caros. Matava aula, inclusive, Matava né? aula. Quem nunca? Pra ficar na locadora. Isso, aí eu ia lá, chegava cedo, abria a locadora, eu entrava lá, alugava 1 hora, ficava lá jogando Era o lá. seu E Zé, as com notas de certeza, matemática chamava assim. eram Acabou de fiadas. responder É. agora o porquê dos tocos que ele levou também, Aí, né? ó, ficava na locadora, levava Pois toco, desabafava Aí lá depois com eu, videogame. depois eu tive Videogame. o meu próprio Super Nintendo, aí depois eu não parei. Que era Aí algo eu- difícil você ter, porque... O meu era de segunda mão. Não, exato, porque aqui o livre mercado não era aberto ainda. Demorou. Não, lembro. Assim, eram coisas... O próprio Atari, o Atari demorou a chegar aqui. O Atari começa ali em 77, a gente tem um telejogo aqui de 79, que veio, é um videogame brasileiro, feito pelo Brasil aqui, e ele seria um clone do que seria o Magnavox Odyssey, que é o Pong. Pong é um jogo de 72 ali. E esse aqui veio como um clone brasileiro, que nutriu muita gente nesse período. O telejogo aqui foi a fixação dos brasileiros na época. O Pong, ele é considerado o primeiro jogo já... Veio muito do exército. Tem aquela coisa dos jogos de radar, aquela bolinha e tal. Mas o Odyssey, que é um dos primeiros videogames de 72, ele veio com Pong. Ele já vinha com Pong. Posteriormente, quando a Atari lançou o Atari 2600, ela lançou o Pong também. Entendi. E aí veio uma briga judicial. Porque, como eu disse, não tinha leis vigentes naquela época sobre pirataria. Então, qualquer um que lançasse um videogame com os mesmos jogos não era tão visado. Sim. Então, assim, por isso que a gente tem muitos clones, tanto do Atari quanto de outros videogames. E isso que tu falou dessa questão de época, assim, de geração, ela procede muito, porque hoje em dia, por mais que as pessoas reclamem, né, é entre aspas, acessível você ter um console de nova geração, né? Nossa, todo mundo tem um PlayStation 5 ou um Xbox Series X, mas a nova geração no mundo é o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Nessa época que o Andy citou, por exemplo, no final da década de 90, o PlayStation 1 já tinha alguns anos de lançamento. Se eu não me engano, lançou no final de 94, 95. O PlayStation 1, É. ele lança em 94 no Japão, 95 já para o mercado dos Estados Unidos. Então, nessa época que ainda era Master System, talvez ali um Super Nintendo, mas ainda assim era para poucos. Então a gente ainda era bem mais atrasado com relação à geração que já estava atuando no mundo, entendeu? Agora eu vou perguntar, por exemplo, pro Guaxinim aqui. Para que raios você vai consultar Wikipédia se tem o Andy aqui? Não, mas eu sempre considerei o Andy o maior, assim, a sumidade. Caramba, Inclusive, é uma aula. Deixa eu ver, polêmica. Polêmica, vamos Conhecimento técnico. É mito ou é realidade? Assoprar o cartucho funciona? Então, Lenda urbana, é isso? não, teoricamente sim, não. O problema de assoprar é que tem poeira, só que quando É assunto sério, Fábio. Respeita, assunto sério. quando você assopra um cartucho, você tá jogando ali cuspe baba. Pode ter um babou. pouco o lado espiritual também, uma reza. É babar. Exato. Funcionar. Orar pro cartucho funcionar, Sim. funciona. Poeira existe em qualquer canto que você deixe parado. Então, assim, a fita pega a poeira e isso ali atrapalha no contato. Então, atrapalhando no contato, quando você assopra, tende a pegar. O problema é a consequência de assoprar. É babar o cartucho. É babar, E aí atacar babou água. outro jogo. Aí você começa a oxidar. É, Então, cara. assim, ao mesmo tempo que ali no início pode funcionar, depois pode prejudicar. Entendi. Então, Então, na verdade, o interessante é tu usar um secador de cabelo, é tu usar um ventilador. Álcool isopropílico, cotonete e borracha. Borracha Passar no branca que você cabelo. já vai. Cara, passei muito sufoco com um Contra 3. E uma reza braba, Super se Uma cortar reza. um ensaio, né?
O Contra ele não pegava de jeito nenhum e só depois de assoprar mais 10, 15 vezes o jogo funcionava. E assim, essa questão que você falou do longo prazo, acho que se bobear até hoje, se eu ligar lá, assoprar, o jogo vai funcionar. Não, Agora, minha última Mas- pergunta, como se assopra uma mídia digital? O pessoal usava... Tinha esse aí tem mais mito do que a fita, porque passar pasta de dente no CD. Eu lembro, Eu não sei se gente, você a gente lembra, mas eu fazia pegava, isso. passava uma A pasta gente de Todos dente. os atores do filme ficavam com um hálito maravilhoso quando Não, a mas a gente digital que usava. você É diz, incrível. digital mesmo. Não, Não, eu falei de mídia digital. Ah, digital? Aí só soprar por nuvem mesmo. Eu estou sendo idiota, então, perdão. Não, fica à vontade, a gente gosta disso. Eu gosto de pessoas idiotas. Ah, é super divertido. Essa aí do CD já era a questão de você virar o console de cabeça para baixo, né? O PlayStation leitor 1. do PS1, quando você virar, magicamente ele lia. Mas É. tem uma... E aí, se você também fazia o quê? Virava também a TV de cabeça pra baixo e deitava de cabeça pra Isso, baixo no sofá também. pra jogar. Você fazia uma Era mais reza certo, forte, é. ele funcionava. O PS1 dizem as más línguas que o leitor dele começava a descer. Então, quando você virava ele de cabeça para baixo, esse leitor voltava para o local. Chamado canhão, né? É, o canhão. E é realidade ou é lenda urbana? Não Você- sei. Agora, Puro achismo meu. Tá vendo? agora Falhou o que eu conhecimento acho técnico. Puro achismo. uma sacanagem de hoje em dia, né? Por exemplo, eu recentemente adquiri um Xbox, qual é aquele lá? Aquela é o... A é o gente S. vê que o Fábio é uma o pessoa da- que gosta o muito de da- videogame, ele não sabe nem qual Entendeu? ele tem. Não, que eu peguei por causa do leitor de mídia para Blu-ray. filme em 4K, Blu-ray. Assim, o Fábio gosta tanto de videogame que ele comprou um e pra pra ver filme. jogar jogos do Batman, né? Porque Batman É é vida. vida. Eu vou fazer a minha Entendeu? piada Então, do... Não, vou me segurar, vai. Mas eu fico... Antigamente, por exemplo, vai sair o jogo do Guaxinim. Aí saiu uma versão para o videogame de geração passada, por exemplo, um videogame, por exemplo, saía a versão Super para o Nintendo, Mega Nintendinho Drive. Ah, não, sim. e saía para o Super Nintendo também. Hoje em dia já não tem mais isso. Saiu o Não, Robocop, até eu fui lá tem, feliz e tem saltitante. bastante. Lá e não Revolta saiu, pô. Depende muito. Tem muito jogo que tem sim uma Isso. retrocompatibilidade. Na verdade, a retrocompatibilidade hoje, eu acho que ela é até mais latente do que antigamente. É. Alguns jogos que demandam um poder maior do console, como, por exemplo, o Robocop, já fica mais para a geração atual. Mas muito jogo fez essa transição. Sim. Mas eu entendi o ponto que ele levantou. Por exemplo, É versões. existem duas versões de um mesmo jogo, Mortal Kombat, totalmente por exemplo. diferentes para as plataformas. Sim, Mortal Kombat, quando lançou para o Super Nintendo, não tinha sangue. não tinha sangue e a capacidade de tela dele era mais juntinha. Do Mega Drive era um espaço maior, porém com uma qualidade um pouco inferior. Então, assim, duas versões eram sempre lançadas. Batman de Nintendinho. Isso que eu ia falar. Ah. Batman é vida. Batman Forever Batman não, ainda o- funciona? De Returns. 89. Eu lembro que teve o baseado no filme que lançou pro Mega Drive Isso. e pro Super Nintendo. São dois jogos diferentes. eu O Batman e vi- Robin. O Batman Batman e e Robin. Robin. Eu vivo isso porque eu tenho um O de 92 era Nintendo muito bom. Switch. E é um videogame que tem uma capacidade de produção um pouquinho de Renderização. Isso, um processamento um pouquinho menor. Então, os jogos, a versão do Switch é sempre uma versão um pouco mais compacta. Inclusive, do que de virou outros meme videogames. agora o Mortal Kombat Mortal novo. Kombat 1. É, porque tava péssimo o jogo, assim, era melhor nem ter lançado. Então, realmente. Sim, tá fora das capacidades gráficas. Então, O Mortal 1? Mortal É. Kombat lançou pro Switch, O teve a um, no caso, esse polêmica. novo agora. O novo. Ah, tá. Porque é um videogame de geração passada, por mais que não tem tanta melhoria gráfica como assim as pessoas dizem, mas a questão já são códigos novos, é uma configuração nova para uma nova geração. Então, quando você vai portar isso para um videogame que talvez não aceite uma capacidade de shaders, esteja alguma coisa menor, vai ter uma dificuldade de rodar. Sim. Eles reprogramaram o jogo, A não ser que desenharam. você cape muita coisa e aconteça o que aconteceu. Na verdade, é muito capado, graficamente é capado. Sim. Então, por isso que quando teve o torneio de Mortal Kombat 1 aqui, você cantou aquela música, The Book is on the Taylor. Isso. É, pra quem não entendeu a piada, é porque eu fui Massacrado. arrebentado, né? Pela campeã do evento, vale ressaltar, que Eu também costumo massacrou fazer todos os outros torneios. oponentes. E esse aqui tomou uma surra. É. Mas fala de todos os outros, inclusive o outro finalista Todos também foi apanharam. surrado igualmente. The Taylor, fica aqui uma homenagem pra você. Muito obrigado por ter participado do torneio. E você é a melhor. Comenta aqui se você tá gostando do nosso vlogcast e como foi divertido dar uma surra nesse cara aqui. E todos, em assim, eu fico frustrado, porque antigamente tinha isso, entendeu? Então, Um jogo novo era novidade exemplo, a gente- em todas as frentes, os né? videogames são caros. Aí vamos supor que eu compre o PlayStation 5. O que me garante que se daqui a 3, 4 meses vai sair o PlayStation 6? Tá o que Aí o eu PlayStation 5? eu O valor? perco
3.100 talvez o mais na barato. verdade, dá pra Isso que você falou, só uma Sim, coisa. claro. Geralmente tem uma grande expectativa antes do lançamento de um PlayStation novo. Então, assim, tipo, você não vai ser pego de surpresa pelo lançamento. Tá? Mas é chato isso, que aí não fabrica mais jogo. Sim, é É chato. porque, assim, virou meio que um padrão de a cada geração, um console ser lançado a cada 7 anos, mais ou menos, né? Então, o PlayStation 5 ele lançou, se eu não me engano, em novembro de 2020. Então, nós temos aí 3 anos de... Então, você bota que pelo menos vai durar Na mais uns biologia 4 dos anos. videogames. Mais uns 4 anos aí pra ser lançado um novo videogame. E mesmo que lance um novo, ainda assim, durante 2, 3 anos ainda vai Tu tá no continuar a ser lançado. capitalismo. Só que Pro padrão do capitalismo é muito tempo ainda. tudo aumentou. Tipo assim, o videogame E isso é uma crítica. subiu muito o preço. Os jogos, R$300, 250 a 300 é um jogo base. 450 com DLC. Então tá tudo muito caro hoje em dia. Meio que a gente volta pro passado, que lá em 90, que é a década que eu nasci, tinha mais dificuldade para você achar jogos, importar jogos, e era um jogo para a vida toda. Eu tinha um joguinho de Super Nintendo, que eu tinha, era o Top Gear. E ali trocava com um amigo, emprestava, pegava outro de volta para poder jogar. Eu não tive. E hoje em dia, cara, tá voltando muito isso, porque os jogos ficaram caros, mas não é por disponibilidade, que a gente tem mais acesso. A internet trouxe um benefício de ter acesso. Antigamente não se tinha. É porque hoje tem, por exemplo, tem esses... A Game Pass, Game a Pass, PS Extra, né? então você assina tipo um streaming, né? Você mídia assina... digital, é Isso. uma então, facilitadora. e todos Exato. esses jogos são de forma digital. Você assina um serviço e você recebe vários jogos Sim, de graça sim. por mês. Então, assim, é o que o Andy falou. Antigamente era um jogo pra vida inteira, porque era um sufoco tão grande pra você ter um jogo que você zerava um Mario, um Sonic 50 vezes, 200 vezes. Hoje em dia houve meio que uma banalização, acho que com tudo, né? Em qualquer mídia, mas com os videogames você tem acesso a tanta coisa que talvez você não dê aquele valor que você dava antigamente pros jogos de estar ali com a fita, como é que ele falou, trocar, pegar outro jogo. Então, talvez tenha perdido um pouquinho o brilho. Jogo pra vida toda. Eu, mais uma vez, mencionar aqui que Batman é vida. Batman de Nintendinho, aquela música. Não, cara, o Batman roxo lá, né, cara? É o Batman roxo. Ele zerou Arkham. Não, a saga, resolvendo- a saga Arkham eu platinei ela toda. O Asylum, City e o que Arkham é Knight. platinar? É você fazer todas as Cumprir conquistas de um todas as jogo. tarefas. Isso. Caramba, todas as nem o todas as missões. Guaxinim conquistas e faz tarefas. isso. O Guaxinim joga videogame. Ele Joga. postou uns stories aí jogando. Eu sou muito fã da série Arkham. Eu Pra acabei mim, de falar qual é o meu videogame e o Fábio vai me perguntar se eu jogo. Não, comprei pra deixar de enfeite. Ué, Comprei pra assistir filme. Blu-ray. Pra ver o Nem, Blu-ray do nem, é Mario. porque, nem é porque Nintendo. Pra ver o Blu-ray do Mario. eu não... E, assim, teve a premiação, né? Teve o Oscar do videogame aí esses The dias. né? Game Video Game Awards. E aí? O Andy tava lá, prestigiando. The Game Awards. Fazendo uma cobertura de imprensa e comentando ao Chegou vivo. rápido, né? Porque foi antes de ontem isso. Chegou rapidinho Foi. no Brasil. Não, ele fez a cobertura ao vivo, ele tava comentando. Tava igual a Glória Pires naquele outro Oscar. Ah, Tivemos daqui aí mesmo. Foi- melhor jogo de luta, Street Fighter 6, que não teve tantos concorrentes. Foi um Mortal Kombat 1 e teve Mortal alguns Kombat 1 outros. que dividiu a opinião, né? Tá bem dividido na verdade. Uhum. Mas não, Em isso não é compensação, sempre quando Homem-Aranha não lança... dividiu opinião, decepcionou todo mundo. Ele é um pouco complicado, porque tinha uma expectativa muito grande da Não, história. e É ainda- como eu sempre digo, e nada ainda como uma grande ainda expectativa assim- pra causar uma baita decepção. É verdade. Mas ainda assim, ele superou o primeiro jogo de 2018. Ótimo. Ele ótimo. foi aclamado pela crítica, teve nota mais de 90 no Metacritic, no OpenCritic, que são os agregadores de notas mundial. Ele se tornou um dos jogos mais comprados atualmente. Sim, o Mortal um Kombat dos 1, jogos- passando Street Fighter 6, Isso, inclusive. se não me engano, foi o jogo mais vendido do PlayStation 5 no ano. Então, assim, mas ele concorreu com outros jogos muito fortes em outras categorias e acabou não ganhando nenhuma. Então, assim, ele concorreu em todas, o que prova que ele é um ótimo jogo, mas acabou não se destacando em nenhuma delas, entendeu? Provando que em Meio que cada um Scorsese categoria aí. tinha naquele elemento outro jogo Exato. se destacou. Isso. Sim. Temos o Alan Wake, que foi uma grande surpresa. Alan Wake 2, que... Melhor direção, não foi? Favoritos de Sim. vocês ganharam em alguma coisa? Então, eu joguei o Alan Wake 1, né? Lançou pro 360 há 13 anos atrás, joguei Eu um pouquinho. também, saudade, Mas tem eu que só jogar de vinha novo. jogar, zerar recentemente. E, cara, é um jogo que, assim, me prendeu muito. Então tá uma expectativa muito boa pro 2. Ainda não joguei, mas pelo que eu li de opinião de pessoas que jogaram, cara, concordaram com os prêmios que ele ganhou. Realmente foi um jogo muito fora da curva, se não me engano, Andy. Acho que ele ganhou 4 ou 5 prêmios. Foi melhor direção. Graficamente, para PC especificamente, ele é um absurdo. Porque assim, hoje em dia a gente tem placas de vídeo caríssimas, RTX 3000 para cima, e ele não é um jogo no PC para uma geração passada. Eles bateram, a Remedy ele falou, no PC ali a gente vai ter RTX 4000 para cima.
Ou seja... Ou você pessoa vende que- um rim ou você não joga. Exato, e porque o gráfico dele é, graficamente falando, e enredo, história, o jogo é incrível em todos os O aspectos. gráfico, graficamente falando. E- O gráfico, graficamente E a Remedy falando. ela já tinha tido problemas com otimização em jogos anteriores. Por exemplo, o Quantum Break não, desculpa. O Control, eu joguei no PS4 na época, ele era um jogo muito mal otimizado. O jogo chegava a congelar. Então, assim, apesar de ser um jogo ótimo, era muito mal otimizado. Coisa que eles provavelmente corrigiram agora no Alan Wake 2, né? O Alan Wake aí é um dos, acredito eu, que talvez o jogo mais pesado para PC, mas também que ele é mais exigente justamente pela capacidade gráfica dele. Então quem quiser procurar testes, vejam, procurem, se informem, mas é muito isso. Ele foi um jogo que bateu em todo mundo, um jogo do ano. Amigo, muito legal a sua carteira de habilitação C, mas isso aqui é um tanque de guerra. É. Tu tem que melhorar isso aí pra poder Exato. dirigir. Por aí. Ah, o Baldur's Gate também ganhou, né? A premiação principal, né, foi dele. E já era muito previsível, né? Todo mundo já falava que o jogo do ano já seria o Baldur's Gate. Se ele não ganha, na minha opinião, seria equiparado a um Uncharted de 2016 ter perdido o GOT pro Overwatch, né? Seria mais ou menos isso. Tipo assim, que foi um ano assim que todo mundo esperava que o jogo fosse ganhar e ele não ganhou. Talvez o Red Dead ali em 2018, né? Red Dead ainda é meio injustiçado, esse daí eu tenho minhas queixas. Você lá com a Gangue Geek, quais são as placas temáticas de game que sai mais? É o que? Do Batman? Eu tenho um palpite. Com certeza. Qual? Eu tenho um palpite. A risada Não, dele. eu ia dizer, eu chutaria Zelda. Cara, Zelda sai bastante. Sai. O Batman, assim, é variado. Não tem, tipo, foco em uma O coisa. jogo da hype. Você é do time Zelda? Eu sou. Você Gosto soube qual foi o melhor jogo de ação? Conta pra gente. Zelda. Eu É sabia. mesmo, cara? Zelda. Mas não foi que esse jogo é flopado, cara? Não, Não, ganhou não. de Não, é bem melhor que Batman. Fica tranquilo. Ganhou de Spider-Man, que é uma polêmica. É um jogo polêmico que Caio pode falar melhor. Vai, Caio. Não, o Zelda eu não joguei. Mas, assim, foi assim como o jogo de 2016... Esse novo Zelda, ele foi muito fora da curva e também tá no hall ali, tipo, dos melhores jogos da década, né? Breath of the Não Wild é Onde é eu que tô jogando, sai o teu- muito bom. É. E o Tears of Tears of Kingdom ainda Kingdom. não joguei. Pelo que eu vi, assim, equiparou, né? Ficou Sim. num mesmo nível. Quando é que sai o teu cosplay do Do Link? Link? Quando sair o próximo evento Reboot, pra eu poder... Não é nem uma surpresa, gente, que eu vou estar de Link no próximo evento. É só pra surpreender, eu venho com outro. Mas sim, em breve eu terei meu cosplay de Link mostrando aqui pra vocês. Eu até venho pra cá. O End Videogames, né? Ele faz End cosplay tem- da Mulher-Aranha. End É muito Videogames. legal. Isso é na Lapa, Ah, na na sexta-noite. Na Desculpa. Lapa, nas festas do Na Loki, Leboy, né? né? Festas do As Loki. festas do Loki. Você tem o seu Ele ainda não acervo respondeu de... Não, ele ainda não respondeu se algum favorito dele ganhou. Ah, sim. Ah, é. Então, Foi GTA. não, GTA lançou o trailer que é... GTA, pra quem não sabe, foi baseado numa noitada minha no centro do Rio de Janeiro, tá? Com certeza. Mas o GTA que lançou o trailer recentemente, foi vazado ou não, ele é uma expectativa de mais de 11 anos. São 11, 2013. 2013 vai fazer 11 anos. Não, na verdade serão 12, porque o jogo vai ser lançado em 2025, né? Então vão ser 12 anos após. 12 anos por um jogo, é muito tempo esperando. A gente tem... Foi em questão assim de comparar, gente, o Duke Nukem da minha época também teve um prazo nesse nível aí com adiamentos, cancelamentos, vazamentos. Lançou em 2011 e foi uma bomba, né? Foi uma muito bomba. ruim. Mas o que o trailer entregou no GTA 6, cara, mostra a diferença que é absurda pro 5. E se o 5 nunca foi superado assim para um jogo de mundo aberto, o 6 então ele vai entregar muita coisa nova. Na verdade, o Red Dead Redemption 2, 2018, até hoje ninguém superou algumas coisas que eles fizeram dentro do jogo. A interação com os NPCs é uma coisa assim Não, muito... é absurdo. É. Red Dead 2 é realmente uma... Até peço perdão aqui, mas é uma prévia do que será, na verdade. O GTA Se o 6. 2 já é muito... O Red Dead 2 é muito bom, o GTA então vai superar em muito. Fala, Fábio Almeida. Era o jogo Não, do GTA... acervo? Não, agora falando do GTA... Já que tocamos no assunto. Eu tô lá com o Xbox... É o S. O S. Aí o Game Pass, né, agora tem aquele lance da nuvem. Sim. E aí me permite ter acesso a jogos que estão de jogos de geração acima, né? Então eu comparei os GTAs, né? O GTA da geração realmente do S e o da
XS, não é isso? Que é a geração X atual. ou S. Isso, é a geração... Que é o Series, né? O Series X Isso, ou o Series e tal. S. E tem a Porque a diferença... Eu ainda nomenclatura da tenho meu Microsoft 360. Xbox One, S e Isso. Series. Eu ainda tenho meu 360, mas aí ele é pra ainda ficar, funciona. pra ficar jogando Just Dance, né? Não, engraçado. Eu comecei, eu jogava muito nele, era Resident Evil, Silent Hill, os que saíram, e Alice Madness Returns. Que é um Muito jogo bom. espetacular. Que é Eu amo a esse continuação jogo. do Ele Do Esse- Meg's Alice. Esse Alice merecia uma Inclusive adaptação. tinha, merecia. Inclusive tinha, isso me estressou pra caramba. Ele vem com um código pra você baixar a versão do PC. pro PC. Antiga, E sim. eu nunca consegui porque É. não é disponível no Brasil. Zerei esses dias. A história é Sim. macabra. Eu tenho a mídia Pô, física do PlayStation 3. E é bem puxado pro gótico, pro terror ali. Inclusive o antigo, na minha opinião, o primeiro ele é mais pesado que o Madness Returns. O sim. Madness Returns ele é... Se eu não me engano, a capa desse jogo em específico foi cancelado e censurado umas 4 vezes antes de lançar. Ah, é? O primeiro Pra Alice. quem não sabe, é uma versão de terror de Alice no País das Maravilhas. É Isso. realmente muito boa. Podiam, já que a gente tá numa época de remake, podia muito ter um remake Do um, né? O que é um remake de um jogo? Que falam... A gente tem muitas coisas assim, porque veio a polêmica remake, remaster. Isso, Isso, Remaster, a gente melhora a qualidade de um jogo. Dá uma pincelada ali. graficamente. A gente pincela ali e Isso. bota um HD. O remake, eu quero recriar Isso, aquele universo. igual filme. Não, mas eu quero recriar. Eu não quero transformar ele no mesmo. Eu vou contar os fatos de forma diferente. Exato. Ah, sim. Então, assim, eu pego aquele jogo e reconto aquela história de uma forma, numa visão minha. Você tem uma liberdade Exato. artística um pouco maior. Isso é um remake. A remasterização, ela Isso, só é. pincela o gráfico. Ah, tá. O reboot, eu reinicio o universo. Reboot somente. Mortal Kombat 1, mais ou menos. É um seria reboot, sim. exato. Não é um remake. Eu tô mudando as leis daquele universo. O remake eu tenho uma possibilidade maior de mexer em uma coisa ou outra, mas eu sigo uma linha de um roteiro que foi o principal. Ali, Resident Evil, eu tenho zumbis. Então ali eu sigo a linha que eu tenho, trabalho com zumbis, é um remake. Se eu fosse fazer um reboot, mudasse a história ali, aí você já sabe por onde o caminho vai. Reboot, remaster, remake, é muito... Sim. E assim, mudando aqui o tópico aqui, o seu acervo do game retrô. Como funciona aí o É um vício de- endgames? Então, cresci na década de 90. A década de 90 era uma década escatológica, era um humor ácido, era Beavis e Butthead, não é? É, Uma coisa que MTV. seria cancelada hoje, a cada Ué, 10 muito coisas, fácil, 15 seriam muito canceladas. fácil. Era o Bugman, era o Jim Minhoca, pra quem conhece. Então, essa era uma programação ali que a SEGA trabalhou muito isso. A SEGA vinha muito do público radical. Que você vem com a SEGA, você vai ser radical. Nintendon't, que eles faziam a briga com a Nintendo, que a Foram SEGA criados- faz o que a Nintendo não faz. Criados muitos mascotes nessa época. Exato. Então tinha muito dessa briga do que é ser jovem. A Nintendo puxava muito pro público infantil. E a SEGA era muito pro público radical. Eu cresci nesse período. Cresci com o pessoal do Fliperama, o pessoal que jogava Mega Drive jogava Sonic. Ou você tinha Sonic ou você tinha ali o Mario. Mario. É. Então tinha essa rivalidade. Da dessa- Team Agora Mario. os dois estão na Nintendo. Agora os dois estão na Nintendo. Pra tu ver como o mundo dá voltas, né? É mesmo? Tá. É assim, eu cresci muito com a Game Power, com a... A revista, né? com a Game Power revista. era a maior revista de Major- games no Brasil. Numa Lady época Major. pré-internet, onde se você estava preso em alguma parte do jogo que você não conseguia avançar, era ir na banca de jornal desesperadamente Isso. procurar alguém que tenha zerado aquele jogo para Os poder... passwords. Né? Isso aí. Inclusive, Não tinha internet na época. dessa época que as HQs vinham pro Brasil, eu conhecia primeiro nos videogames. A Psylocke, ela era a capa de todas as revistas de games ali, era a musa dos games, daquele X-Men Children of the Atom. Ah, Só um adendo dessa época. Maldito puzzle do piano em Silent Hill 1. Até eu descobri que eram as maravilhoso. teclas quebradas, não as teclas que Nossa, produziam meu som. Deus. Nossa. E Foi numa época meio pra internet. E a não, gente- tinha internet, mas não tinha E tanta tinha gente uma explorando. dificuldade maior também, que a gente ali como criança não dominava ou não tinha nem o básico, às vezes, do inglês também. Então, o videogame me ajudou no meu inventava. inglês, O videogame Assim, ajudou no meu o inglês. PS1 quando saiu lá, eu fui ter um PS1 em 97 com meu tio. E eu ficava jogando, às vezes, os jogos que vinha um carro na nossa porta com uma pirataria enorme, com a mídia prensada. Ele estacionava na nossa porta, escolhe um jogo. E os jogos eram todos em japoneses. Pior ainda, Então, é. muitas vezes, Metal Gear eu zerei em japonês e
tem um jogo maravilhoso, Parasite Evil. Sim. Nossa, eu adorava esse jogo, Teve 1 e o 2, né? Um e o Na dois, mesma época do Dino eu só joguei Crisis e do um. Resident Evil, final da década de Exato. 90. Virou o Survival Horror. Isso, virou. Então, assim, eu tinha daquela essas cena do mídias. rato se transformando. Pô, é maravilhoso, esse jogo Uma é maravilhoso. aflição, uma agonia. A cena Incrível. inicial é do Teatro pegando fogo. Assim, Eu acho que não é saudosismo falar, mas realmente, como você falou, foi uma época muito mais hardcore do que hoje, assim, em todos os Sim. aspectos, até nessa questão da acessibilidade de língua, né? Por exemplo, jogar jogos em japonês, isso era muito Porque complicado. antes era muito aquela coisa no sétimo sentido, né? E você- Eu ia pela intuição jogar você tudo em inventava japonês. a sua história. Você É. inventava. Na minha cabeça tá interpretava, acontecendo isso. É. É o que eu falei. Eu jogava aquela revista do Venom versus Homem-Aranha. Por que o Venom tava com o Homem-Aranha no jogo de Mega Drive? Eu queria entender. Então, as joias do infinito, hoje em dia, que o pessoal vê muito nos filmes, naquela época, 97 ali, 96, já estava sendo falado. Já. Era o Thanos ali na capa do jogo. Street Fighter é Capcom versus... Marvel vs Capcom. Não, tem o Marvel vs Capcom e tinha um outro, que eu esqueci. É o Street Fighter X-Men, versus... Street Fighter. Street Fighter vs Marvel, alguma coisa assim. X-Men. Mas eu sei que um dos vilões ali... Era o Thanos. Era o Thanos. Posso É, estar o falando Thanos besteira, se não popularizou lembro. agora, é assim. Mas ali já tinha todo o prelúdio do que seria a obra. Ali a história já estava sendo contada já. naquela Queria ver E eu um não Mortal tinha a Kombat mínima versus noção. Disney. Não tinha a mínima noção. E o teu acervo hoje conta com quantos videogames? Se for falar de videogames assim, eu devo ter um pouquinho mais repetidos, um pouco mais de 40. Uns 45, assim. Caio, Não repetidos, 30. por saudosismo, qual jogo da sua infância você queria muito ver agora uma remasterização, um remake? Cara, queria muito ver isso aqui pra jogar agora. Tirando o American McGuinness Alice, que a gente já falou. Sim, cara, assim, não muito da minha infância, porque, por exemplo, 2005 eu já tinha 11 anos, né? Eu sou de 94. Mas eu queria muito ver não uma remasterização, mas talvez um remake, por mais que mantivesse o mesmo estilo de câmera, mas do God of War 1, do clássico. Tanto do 1 como do 2. Da jogabilidade antiga. Isso, mantendo os padrões antigos, mais assim, melhoramento de textura, mais um remake mesmo. Eu queria muito que a saga clássica do God of War ela tivesse um remake, assim, porque eu sou muito fã, gosto da saga nórdica agora atual, mas eu sou muito fã, acho que talvez a série assim, que mais tenha me marcado, né, pela do PlayStation 2, foi o God of War 1 e o 2. Um de 2005, o 2 de 2007. Ali ele tem um ponto bom, que o PS2 ele lança em 2000 ali, por aí, 2000, né? Sim. Batendo no Dreamcast, batendo na concorrência, aquela entrevista, né, que o cara fala $299, que aí ele só fala isso e vai embora. Sim. Que era o preço da época, isso era muito barato. E a gente está falando de uma época que o dólar, eu posso estar falando besteira, mas de 1 para 1. Então era muito barato. Sim. Foi um videogame muito 2000? barato. 2000. O dólar, se não me engano, não batia R$2. Então, muito era uma pouco. coisa muito barata para trazer para cá. Então, assim, o PS2, ele veio com essa gama forte de jogos. Era uma época que tinha muito jogo. Um de PlayStation 2 também, falando de mascote, que a gente citou agora há pouco, que ele me perguntou também, que eu queria muito um remake ou uma remasterização dos jogos clássicos, seria do Sly Cooper, que teve uma trilogia, 1, 2 e 3, era um jogo de aventura. Assim, porque o Era PlayStation... com Guaxinim. Com Guaxinim. Tem que jogar esse jogo. Era com Guaxinim. Depois tu me manda. É um guaxinim, uma tartaruga de cadeira de rodas e um Isso. hipopótamo. Não, mas o Guaxinim é o mais legal dos três, O já sabemos disso. Guaxinim, ele é o protagonista, ele é o principal. Como tem que ser. E ele lançou numa época assim que tinham muitos jogos de plataforma voltados para os mascotes, que era o Sly Cooper, que era o Ratchet & Clank, que era o Crash, que talvez tenha sido o maior deles, o Spyro, que é o dragãozinho roxo. Mas o Sly Cooper era um jogo muito legal, cara. Então, assim, se eu pudesse também, além do God of War, trazer um jogo de volta, seria o Sly Cooper, porque já tem muitos e muitos anos que não lançam um jogo novo da série. A gente está estourando o tempo, então eu vou te perguntar aqui, o que você está jogando atualmente aí? Eu jogo coisas retrôs e velhas. Eu tenho lá em casa, que é um jogo que eu fico brincando no meu PC. Se chama Musashi Den, é de PS1. Recomendo a todo mundo que procure. É um dos jogos mais divertidos assim que eu pegava para jogar e passar o tempo. Tem outros também, mas atualmente no PC que eu paro para jogar muito é o Robocop. Olha lá. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá. Aí, ó. O que foi isso? Invasão. Invasão, cara. Que isso? Aí, ó. Fábio agora ficou fortão. Isso é coisa do Guaxinim, cara. Ele tá vermelho. Tá quase chorando, tá quase chorando. Vivaço. Oh,
Deus. Eu só não vi qual é, esqueci de pegar. Bom, quem deixa será? eu- E aí, Fábio? Deixa eu- E aí, Fábio? Aceita? Depois dos bastidores Aceita, lá. Fábio, ao vivo! Depois, né? Ele vai responder após os comerciais. Esse é o final de... Isso é porque é Fica final de no ar. temporada, né, cara? Fica no ar. Ele se emocionou real, né? Ficou Isso bem... é Os final olhos de marejaram. temporada, é Gente, o Fábio vai ficar vermelho por Final de aproximadamente umas temporada. 3 semanas. Final de temporada. E aí? Caio, o que você tá jogando? Não, mas ele... Você ia terminar? Terminou? Ele não chegou a terminar. Não, o PC. Não, Ele eu começou falei, a falar... estou jogando Robocop. Jogar. O novo? Robocop. O novo É, pô, isso aí eu Robocop. tô- Que... Ele... Dead or Alive, You Come With Não, Me. ele vai pro atendimento. É. Ele vai lá pro atendimento ao público. Você lá. fala, você tem as frases You Under Arrest. Você já tem ali uma linha do que é ser o... Você se sente o Robocop ali nesse jogo. Então é um jogo bom. Esse é um dos que eu tô jogando E tu atualmente. é fã, né? Tu, Sim, tu queria muito estar sim. jogando também. Às vezes jogo aqui quando ele Robocop traz, é de quando? 87. Morte, assassinato, violência na sessão da tarde. Sim, desenho animado, cara. Desenho Como Filmes tinha que não do passariam Rambo. hoje na sessão Rambo passava na sessão Aquela da tarde. cena do ácido caindo no Gente, a cara. Lagoa Azul Lagoa passava Azul, na sessão é. da tarde, É. cara. Umas cenas ali bem... Caliente. Calientes, antes do Cine Privé. E você, Guaxinim, tá jogando o quê? Eu tô jogando Bramble, The Mountain King. É um joguinho pra Nintendo Switch. Ele é um jogo indie, ele é muito fofinho, uma coisa muito interessante. Ele tem legendas em PTBR, que é uma coisa até... O que é raro, né, pro raro hoje Nintendo. em dia. É um joguinho pra Nintendo Switch, mas ele tem pra várias outras plataformas. Tem pra PC, tem pra PlayStation, não sei se tem pra Xbox, mas... Enfim, é um joguinho indie, baseado no folclore nórdico. Embora eu não seja tão fã do folclore nórdico, uma coisa ou outra eu até gosto e eu gostei muito desse jogo. E é sobre um menino que ele acorda e a sua irmã sumiu. E ele se aventura numa floresta mágica, muito parecida com a floresta da Rural, lá perto de onde eu moro, atrás da irmã dele. Então, tipo, eu me senti em casa jogando o jogo. É super divertido. Você E é o que eu tô perdeu a irmã jogando. também? Não, minha irmã tá em Botafogo. Ah. Beijo, Claudinha! Beijo, Claudinha. Beijo, Marcelinho. Amo vocês, meus irmãos. E você, jovem? Também tô jogando um jogo indie, né? É o Blasphemous 2, não sei se vocês conhecem. O primeiro... Esse é um jogo que ele tem uma ambientação inspirada na Inquisição Espanhola, ali no final do século XV ou XVI, se eu não me engano. É um jogo com cunho bem religioso, assim. E ele é um jogo Metroidvania, né? Pra quem não sabe, Metroidvania são jogos inspirados no Metroid, da época do Super Nintendo, do Nintendo, e do Castlevania, né? Exploração Castelo da em Vânia. plataforma. Exploração em plataforma 2D. Então, por exemplo, você chega nesse ponto aqui. Você não tem a chave para abrir esse portão. Então você vai avançando no jogo, você sobe, mata 3 chefes, pega a chave, você E volta volta pra tudo, aquela- abre aquela porta vai te levar para outro lugar. Então é basicamente o conceito Um jogo de do jogo é memória. esse. Isso. Onde ficou aquela porta? E é um jogo indie, assim, um jogo independente também. Eu até falou da platina, eu platinei o primeiro, um jogo muito difícil assim de se platinar, tem desafios Pode se de você vangloriar à ma- vontade, vai. Não, mas é um jogo assim difícil, mas é um Taylor jogo só olha Eu assim. ga- Tomara que ela não esteja, sabe? não esteja Eu vendo essa platinei. entrevista. E agora eu tô jogando o 2 que lançou esse ano, que pra mim foi até uma injustiça ele não ter concorrido a jogo independente Uma do pena. ano no TGA. Ele não foi citado, mas é um jogo muito bom. Eu queria dizer também que eu platinei Mini Ninjas, tá? Esse é bom também, é difícil. Eu platinei Você, Mini Fábio, Ninjas. qual jogo que você anda jogando? E eu sei qual é o jogo. Batman do Ben Affleck. Gotham Knight? Gotham Knight, a trilogia Arkham. Asylum, né? que tava Isso, jogando. e quando o Robocop tá aqui, quando o Andy Videogames traz aqui o Robocop. É bem eclético, né? Ele tá... E Star Wars, o Jedi Fallen. Fallen Order. É porque o outro não pega lá no meu lado. Galera, estamos chegando ao fim do nosso vlogcast de hoje. É o último do ano. Muito obrigada pela participação de vocês. Caio, onde a gente te encontra, suas redes sociais? Fala aí pra gente. Então, sou da... Tá aparecendo na televisão agora mudou, mas Não. é... Bruno Carta, sim, claro. É, Gangue Geek, né? Nós temos uma loja física na Galeria Marquês, em Irajá, na rua Marquês de Aracati, ao lado dos Correios. E lá, como o Fábio citou, a gente vende quadro temático, a gente vende os produtos de caneca, copo, garrafa térmica, chaveiro. Então, assim, para quem gosta desse mundo, né, de cultura pop, da cultura nerd, tem bastante coisa legal Você lá. entrega pro Brasil todo? Entregamos. Não é assim, não tem sido o nosso foco, é mais venda presencial, mas caso o cliente queira, nós enviamos por correio, sendo PAC ou SEDEX, assim. Wendy Videogames. Então, fui carinhosamente apelidado de Wendy Videogames agora. É Quem isso. deu esse apelido? Quem será? Mas pode me procurar no Instagram, andy.kleinert, andy.kleinert.
Tá aparecendo aí na legenda também, não precisa decorar, não. Fábio? Eu sou Bond. Não, é... Dom Vito. Ficou vermelho de novo. Fábio Almeida. Olha. Fábio Almeida. Vai aparecer aí na legenda aí, é esse aí, pode... Encerramos. Os patrocinadores. Eu sou Felipe Marchal, você me encontra nas redes sociais, @Felipe Marchal, onde tem minhas fotos, @Garoto Guaxinim, onde são os meus desenhos, ou @Cosplays dos Guaxinim, onde estão meus cosplays. Quero agradecer também, vai aparecer aqui em alguns instantes, mas eu vou adiantar para vocês, WCG Entretenimento, super responsável por estar aqui com a gente, para ajudar a gente aqui na produção. Nath Cavalcante Fotografia, Gangue Geek, tá o Caio aqui, Bruno Pokécartas E... Via Brasil Shopping, que é onde acontece a gravação. Se você quiser participar, manda uma mensagem pra gente que a gente chama vocês. Rede social da galera vai estar aqui na descrição do vídeo. Foi ótimo estar aqui com vocês, muito obrigado. Eu quero mandar um beijão aqui pra minha mãe, pros meus irmãos, pra mulher que tá passando na frente do vídeo. Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente esse ano. Mandar um beijo, um super beijo pros meus irmãos Claudinha, Marcelinho. eu volto Voltaremos. casado. Casado, a gente I'll be back. super ansioso pela festa de casamento, bolo, docinho. E vai pagar tudo. Vem cá, pô. Bate festa. Mais uma ex-mulher, né? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Ai, Deus. Salve. Valeu, gente. Valeu.